Chegamos aqui em Criciúma e encontramos um grupo animado no sábado pela manhã. Esse ambiente era uma igreja Assembleia de Deus e pessoas fiéis se reuniam aqui na busca pela verdade. Uma dessas pessoas é a Olinda, mas ela não tinha uma vida que poderíamos chamar de livro aberto. Eu era espírita, né? Eu trabalhava com tratamento natural, mas eu e mais uma outra pessoa. Inclusive ela era crente de berço da Assembleia de Deus. Só que ao mesmo tempo que ela era crente, ela também era espírita, né? E eu era filha de santo dela, era eu e ela o pacto, o ritual, ninguém mais, só nós duas. E o pacto que nós tinha era de estar sempre na Assembleia de Deus, dentro da igreja, com os crentes, né? Dando uma de crente, como para enganar, para, né, ser como eles. Até que um dia, ela quase foi assassinada por um bandido que fez sua empregada de refém. Considerou isso sua segunda chance. Um assaltante, né, que pegou ela como refém, segurou dentro da minha casa os 40 minutos, estupou, fez tudo com a moça. E eu cheguei e entrei e ele me deu, apunhalou, né, me deu a facada aqui no meu coração. E eu consegui ainda fugir, né. Ouviu uma voz bem diferente das que costumava ouvir. Onde estão os deuses estranhos que tu serve, né? Por que não te ajudaram nessa hora? Por que armaram essa cilada para ti? E ali aquela voz falava comigo e também de que te adianta tanto dinheiro, tanta luxúria, tanto isso, tanto aquilo. E eu entendi assim, ó, como um livro que se abriu para mim. Essa voz não são dos guias. Depois de ser dada como morta e sobreviver, Olinda reconheceu a impotência destes tais deuses e guias para conduzir sua vida. E eu pude compreender o que nós era, sabe? Assim, o que adiantava dinheiro, o que adiantava posição, o que adiantava fama, se nem o meu nome eles não perguntaram. Ela resolveu seguir com fidelidade a igreja Assembleia de Deus, que agora ficava no terreno de sua própria casa, mas muitas dúvidas a perturbavam. E aí começou, mas o porquê, quem são esses mortos, se eles aparecem, aquilo ali começou a me perturbar e eu não tinha para quem perguntar. E eu fui catar na Bíblia, não fazia outra coisa não ler a Bíblia. Neste meio tempo, ela casou com o Osmar. Ele, que era presbítero da Assembleia de Deus há mais de 30 anos, não aceitava de forma alguma os argumentos da mulher. Não, porque eu não acreditava. O que ela dizia, eu não acreditava nada. Eu não podia assim chegar para ele, não, a verdade é essa, e arrastá-lo para a igreja adventista. Eu estava no segundo piso da casa fazendo comida, se eu não me engano. E ele, eu não sei se ele estava consertando um rádio, eu não me lembro bem de que ele estava fazendo lá no primeiro piso. Ele subiu muito espantado, nega. Tem um senhor ali embaixo, no rádio, falando da mesma forma que tu fala, sobre os mortos. Quando eu ouvi no rádio, disse, não, já que ele está falando, então é verdade. Entrou isso em mim. Recebemos um telefonema justamente no dia que abordávamos assuntos sobre a morte. Cheguei no local indicado pelo endereço e, para minha surpresa, ali tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E logo de início foi abordado pedindo total sigilo sobre o assunto que iríamos abordar. Porque se a gente soubesse, nunca mais entrava lá em casa, né? Porque eu, como obreiro da igreja, a gente era instruído a fazer isso, entendeu? A não dar ouvido a essas pessoas adventistas, Jeová, essas coisas todas, a gente tem uma instrução para isso. Osmar e Olinda pregavam na Assembleia de Deus as verdades que aprendiam do pastor adventista. Nem todos aceitavam bem. Um desentendimento foi a gota d'água. Ele disse, ó, se você não tirar o dízimo no bosque do repouso, eu vou levar a parca da igreja. Ele falou para mim, disse, pastor, o que vale mais, a alma ou o dízimo? Ele disse, ó, o nosso pastor presidente, ele olha sempre para a igreja que dá dízimo. Ele disse, pastor, então o pastor pega a placa da igreja e bota nas costas porque eu vou ficar ganhando alma no bosque do repouso. A hora que eu desci a placa da igreja, não ficou mais nenhum crente da Assembleia aqui dentro. Eles saíram tudo junto, né? Mas e a placa da igreja? Como ficaria? Disse, mulher, não quero placa na igreja, eu quero um ponto de pregação e bota lá a casa de oração e deu. Daí ela colocou a adventista. Apesar disto, alguns sinceros ainda ficaram. Uma dessas pessoas é Terezinha, irmã de Olinda. O esposo, que era da Assembleia de Deus, não aceita que ela seja adventista. E ela? Não, eu queria conhecer a verdade, eu queria um bom casamento, mas se eu não posso ter as duas coisas, eu prefiro Jesus, né? Eu creio que muita gente ainda vai voltar nessa igreja aqui e conhecer a verdade. Os amigos, tudo que sair.
Eles vão voltar. Zelair, que também era membro da Assembleia de Deus, acredita que os antigos irmãos na fé podem voltar para a verdade. Ela lembra de como foi conhecer a Igreja Adventista. Deus, eu quero ser adventista, mas eu quero assim, ó, ter paciência, né? Ser calma, assim, porque não vejo ninguém gritar com ninguém. Para pregar a palavra ninguém grita, né? Tudo certinho, assim. E parece assim que é tudo perfeito, assim, né? Tudo certinho, a gente não vê coisa errada, né? Ela, que teve a mãe assassinada pelo pai, o pai assassinado pelo irmão e quase matou o próprio filho, sabe bem o poder de Jesus em sua vida. E é para ele que vive hoje. Tenho a esperança de, quando Jesus vir, eu poder, assim, encontrar ele, né? Abraçar ele, que é a coisa mais linda, né? Já pensou quando Jesus vir, poder abraçar ele, sentir ele, né? A nova igreja se caracteriza por marcante trabalho missionário. A Igreja Adventista é a igreja que tem a mensagem verdadeira e não tem dúvida disso. Ninguém precisa ter. O que eu sinto maravilhado é por conhecer a verdade de Deus e saber que Deus vem buscar uma igreja e essa igreja tem que estar preparada. Se Deus teve poder para transformar a placa da Igreja Assembleia de Deus em Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ele tem todo o poder para mudar o coração de todos os moradores desse bairro, para que essa igreja seja uma igreja viva, uma igreja grande e poderosa pelo poder de Deus.